Olá, boa tarde, bem-vindo à nossa cozinha do Atual. Vamos fazer um pavê de atum e é muito fácil para você fazer a qualquer momento em casa, principalmente agora nas férias. Vamos lá? Os nossos ingredientes são simples, práticos e com certeza são fáceis de encontrar. Às vezes a gente tem até em casa mesmo. Nós vamos fazer uma pastinha de atum, vamos usar cenoura, milho e pão de forma. Para dar uma caprichada, batatinha palha, que sempre dá aquele toque crocante, fica bonito e mais saboroso ainda. Então o que nós vamos misturar? Maionese, vamos colocar, essa é aquela famosa torta salgada, que na verdade a gente vai chamar de pavê, porque nós vamos intercalar. Atum, que pode ser sólido, esse aqui tá até o sólido, mas eu vou triturar um pouquinho, amassar um pouquinho, e pode ser o que vem todo moidinho. E você pode usar o que vem em óleo ou o que vem em água. Geralmente o que está em água é mais light, tem menos calorias. E vou acrescentar um pouquinho de creme de leite para dar uma harmonizada e retirar um pouquinho o sal da maionese. Com um garfinho, já que o nosso atum está sólido, eu vou amassar para fazer uma pasta com esses ingredientes. Então, ó, aos pouquinhos, a gente vai dando uma triturada. Se você quiser usar o moído, até facilita, né, a sua vida, mas aqui nós vamos ter que amassar um pouquinho mais. Então, passe de mágica apenas para ganharmos tempo. Com os ingredientes já bem misturadinhos, se você quiser colocar algum tempero como ervas finas, um toquezinho de ervas com limão ou então até uma salsinha, pode colocar, não tem problema, fica mais saboroso ainda. Nós vamos pegar as fatias de pão, vou fazer um pequeno pavê. Aí você pode, de acordo com a quantidade de pessoas que você vai servir, você já sabe a quantidade de pão e até mesmo se você quiser dobrar a receita, pode fazer. Aqui eu estou usando uma pequena bandejinha que é justamente para ficar assim bem bonitinho. Então nós vamos acrescentar primeiro a primeira parte dessa pastinha de atum com maionese e o creme de leite. Um outro toque especial que você pode dar, que fica também muito saboroso, é você acrescentar uma cebola ralada. Vai ficar também bem interessante. Você pode colocar também um pouquinho de creme de cebola. O creme de cebola de uso culinário, que fica uma delícia para esse tipo de receita. Então vamos intercalando desta forma até fazer todas as camadas do nosso pavê. Porque a segunda eu vou acrescentar, até porque não fica muito carregado, eu vou acrescentar um pouquinho de milho verde misturado com a cenoura. Nós vamos fazer esses dois ingredientes misturadinhos, que vai ficar também muito saboroso, e já vou colocar aqui na segunda etapa do nosso pavê. Até porque ele fica menos gorduroso, porque você não acrescenta tanta maionese e fica bem bonito também. Então a segunda já fica, digamos assim, um toquezinho mais light, com certeza. Então, ó, vamos colocar. Aí essa fica mais sequinha mesmo. E vamos acrescentar mais pão e mais a pasta de atum, seguindo a mesma proporção. Aqui, você já me conhece, né? Eu não consigo deixar de colocar um azeitinho especial que faz toda a diferença. Não precisa colocar sal, porque ali no atum já está bem salgadinho, então vai equilibrar bastante o sabor. Vamos repetir toda a operação? Então, passe de mágica. O próximo passo, mais pasta de atum e depois mais milho com a cenoura.
Na última etapa, vamos colocar um pouco de pasta de atum, terminando com a cenoura ralada. Não tem problema cair assim pela beiradinha, porque nós vamos enfeitar ainda. Ainda vamos colocar batata palha e tudo mais. Mas justamente essa é a diferença, né, da torta para o pavê. Nós fizemos em 2 camadas diferentes. Então, terminando assim, desta forma. E depois a gente vai trazer com certeza, né, ele bonito, arrumado para você. Apenas usando batata palha e também recheando não, né, enfeitando com um pouco mais de cenoura e também o milho verde. Um pouquinho, né, de azeite por cima da salada e pronto. Você pode fazer esse pavê de tamanhos assim bem diferentes. É só saber quantas pessoas você vai receber em casa e aproveitar. Entre no nosso site, que é o atual.tv.br, e lá você encontra todas as nossas receitas. Gente, são quase 900, viu? Inclusive a nossa central de vídeos, também com os desfiles, com os artesanatos, com as nossas entrevistas. Vale a pena conferir bem de pertinho também o nosso site, atual.tv.br. Espero por vocês também na internet. Um breve intervalo. No terceiro bloco eu volto mostrando ele arrumado, bonito, para você aprender também em casa. Nosso programa está de volta e hoje é dia de recebermos o Dr. Alexandre Valença, sempre falando sobre o Código de Defesa do Consumidor e também falando sobre o direito trabalhista. Hoje nós vamos falar de um assunto um pouquinho interessante. Vamos falar sobre o assédio moral no trabalho. O que é isso? Vamos perguntar para quem entende. Que bom tê-la aqui novamente. Eu que agradeço a oportunidade, Luciana. Bom, o que é isso? Assédio moral no trabalho? Parece uma coisa nova, né? Quando a gente ouve falar sobre isso, dá contornos de algo novo, de moderno, mas não. Na verdade, o assédio no trabalho é tão antigo quanto o próprio trabalho. A diferença é como nós estamos tratando isso como sociedade, como a gente vem tratando isso nos últimos anos. Sim. Como a Organização Internacional do Trabalho, que é a OIT, vem dando tratamento diferenciado para uma situação que já é antiga, né? Tratando de uma coisa que já acontecia, mas tentando diminuir os transtornos que isso causa para o trabalhador, né? Quando a gente fala em assédio, geralmente a palavra está muito ligada a assédio sexual, né? A gente liga muito isso. Assédio que também é um problema. Que também é um problema, também na relação de trabalho também existe, mas aí é tema para um outro programa, né? Mas assim, o assédio, o que é o assédio? Se a gente for no dicionário, a gente vai ver que o assédio está ligado a um termo do latim que estava ligado àqueles mecanismos militares onde o exército ia acuando o outro exército. Era uma forma de acuar, isso está ligado a essa palavra do assédio. Então, assediar é você acuar, é você começar a criar mecanismos de ir acuando uma pessoa. Na relação do trabalho, ela é um pouco diferente do que simplesmente aquela intenção de menosprezar aquela pessoa, porque existem alguns critérios, né? A gente não pode confundir algumas relações de hierarquia que são necessárias em toda instituição, num trabalho, numa indústria, num comércio. É necessário que tenha um gerente, que tenha um dono, que tenha essa estrutura, é necessária. E é necessário que haja quem dê ordem e quem obedeça as ordens, né? A gente tem que tomar cuidado, antes mesmo de falar do assédio, para não se confundir e diminuir algo que é tão importante, né? A gente não pode estar preso àquela relação de aquela pessoa que é hipersensível, que não pode ouvir nada, que não pode receber uma ordem. No momento de... Quem trabalha sabe que às vezes no dia a dia do trabalho exige uma palavra mais positiva. Tem a questão da hierarquia, a hierarquia, que você tem que cumprir ordens, né? Não é disso que a gente vai falar. Assédio moral é muito mais do que isso, né? O que caracteriza, então, Então, o que caracteriza o assédio moral? Em primeiro lugar, a gente vai falar de assédio moral na relação de trabalho. Primeiro, a gente tem que ter uma relação de trabalho. Então, a CLT, ela classifica lá o que é a relação de trabalho, quem é empregador, quem é empregado, habitualidade, subordinação, aquela coisa toda. Quando a gente fala disso, a gente já começa a partir para outro ponto, que é a conduta do patrão é constante e repetitiva
em cima de determinado setor ou determinada pessoa, no intuito de compelir aquela pessoa a sair do emprego, compelir aquela pessoa a pedir uma redução de cargo para que outro venha assumir aquele cargo. E é interessante que não só o patrão, mas o preposto hierárquico também pode praticar assédio moral dentro da relação de emprego. Geralmente a intenção é usar mecanismos não morais, ou não éticos, para compelir a pessoa, seja a sair de determinada função, seja a sair do próprio emprego. Vamos ser mais explícitos um pouquinho na prática, seria como? Na prática, aquele gerente que quer que um vendedor saia, e ele começa a atribuir uma carga excessiva de trabalho, começa a exigir demasiadamente de determinado vendedor, obrigações que nem seriam tão relevantes assim, ele começa a dar contornos de super importância. Metas, vão além da normalidade. Isso, além da normalidade e sempre direcionado para uma pessoa. Fica caracterizado o assédio quando há aquela perseguição pessoal. Não pode também ser determinado setor, mas é mais comum quando é contra o indivíduo, aquela cobrança excessiva, o tratamento com rigor excessivo, o tratamento fora dos padrões normais de civilidade. Então essas condutas que começaram a caracterizar o assédio moral. E o que mais marca o assédio moral é a continuidade, que eu falei no começo. Em determinados momentos no dia a dia de uma empresa, de um comércio, você precisa ser rígido, você precisa ser, o mercado exige, você tem que exigir também, isso é normal. Agora, o que acontece no assédio moral é quando aquele empregador ou preposto superior, ele começa a exigir e durante um tempo aquilo continua e sempre com a mesma pessoa e sempre com as mesmas situações, aí começa a caracterizar a perseguição, que o assédio moral é isso, uma perseguição personalizada, vamos dizer assim, aquela diretamente para aquela pessoa com o objetivo de prejudicar, ou seja, de alcançar uma meta com meios não éticos. E aí como, por exemplo, em qualquer empresa isso pode acontecer, inclusive nas empresas públicas? Também, e acontece muito, principalmente até se a gente for olhar com mais cautela, principalmente nas empresas públicas onde há estabilidade. Então, quando o empregador ele quer mandar embora uma pequena empresa, ele manda embora, não tem estabilidade, Embora às vezes isso não aconteça. É um direito potestativo do empregador, nas relações de trabalho normais, dispensar o empregado. Ele não precisa de motivo para dispensar, mesmo assim às vezes ele não quer, simplesmente por não querer pagar uma indenização específica lá, multa de 40% do fundo de garantia, aviso prévio, ele cria essa situação. Mas quando a gente fala em empresa pública, principalmente órgãos públicos, melhor dizendo, há estabilidade. O empregado ele não pode ser dispensado sem um justo motivo. Ele tem que praticar um erro onde ele vai responder um processo disciplinar para depois ser dispensado. Tem que ser provado, tem que ser provado, também. Em função da estabilidade. Então, chamado assim, mandar embora pela justa causa. Isso, no caso do empregador público que tem estabilidade, tem que ser assim. Então, o que ele faz? Aquele superior hierárquico, por interessar aquele cargo para alguém, por interessar prejudicar aquela pessoa, ele começa a praticar essas condutas de exigência, todos os erros começa a atribuir àquela pessoa, começa a tratar aquela pessoa sem respeito, com falta de respeito, começa a diminuir aquela pessoa, ridicularizar aquela pessoa, sempre com o objetivo de neutralizar a atuação da pessoa no sentido de crescer, no sentido de se manter no emprego. Então são as condutas não éticas com objetivos que o empregador pretende, Bom, então no próximo bloco nós vamos falar como isso pode ser resolvido na justiça, Ou se tem alguma mediação aí antes para que possa também ser resolvido de uma forma mais fácil. Ok. Mas daqui a pouquinho no próximo bloco. O Atual está de volta com o resultado da receita de hoje. Nosso pavê de atum com cenoura, milho verde, tá uma delícia, viu? O resultado é esse. Uma grande diferença para um lanche assim a qualquer momento. Aproveitar que a criançada está de férias, até você mesmo, pode estar aí de férias no trabalho. E faz uma coisa gostosa para o seu dia a dia. É muito fácil, prático e sempre com ingredientes que a gente geralmente tem na despensa de casa. Gostou da ideia? Então qualquer coisa entre no nosso site, que é o atual.tv.br. Lá você encontra tudo o que precisa para fazer as nossas receitas simplesmente maravilhosas para o seu dia a dia. Aproveite!
E agora tem mais aqui no Atual. Não saia daí, não perca. Voltamos com o nosso programa e falando sobre assédio moral no trabalho. O Dr. Alexandre Valença já explicou o que é isso e agora nós vamos tentar entender como a gente pode resolver, não é isso, doutor Alexandre? Exatamente. Tantas situações que acontecem sempre vão parar na justiça? Infelizmente, a grande maioria delas não vão parar na justiça por um problema simples, né? Do ponto de vista processual, vamos dizer assim, que é a prova. O trabalhador, na grande maioria das vezes, não consegue provar o assédio que sofreu. Olha. Porque são questões muito subjetivas, né? A não ser quando chegam em casos extremos, né? Onde o assédio ele tende a crescer. Então aquele que assedia, ele começa a empregar meios, e quando ele vê que não está conseguindo alcançar o seu objetivo, ele começa a aumentar as formas, começa o tratamento a ser cada vez mais. Aí, em algumas situações extremas, é possível o trabalhador provar isso judicialmente. Sim. Então, até por questão de pessoas, né, que a gente chama na justiça, que possam depor as testemunhas, as né? testemunhas. Fazer meios de prova, né? Que ele possa comprovar, porque o trabalhador, para ingressar na justiça, esse fato ele tem que provar. Quem alega é a regra geral da prova. É uma acusação realmente Ele tem que provar. Então, assim, a orientação que se dá para o trabalhador que está sofrendo esse tipo de assédio são, assim, medidas simples que, na verdade, vão sustentar a sua possibilidade. E é interessante quando o trabalhador começa a adotar essas posturas, muitas vezes o assédio acaba, porque ele começa a se tornar público. Sim. Ou seja, o trabalhador ele pode, sentindo que está sendo assediado, buscar apoio nos seus colegas, né, para tornar público aquela situação. Senão fica uma coisa quase que um bullying dentro da empresa. Você usou um termo interessante. Quando eu estava meditando, pensando um pouquinho sobre esse assunto, eu mesmo cheguei à mesma conclusão que você. Se aproxima muito do bullying. O bullying é um assédio moral, na verdade, só que hoje se fala muito na esfera escolar. Mas é exatamente. Então, a postura que o trabalhador não pode adotar de modo algum é se acuar. Ele não pode se diminuir, porque essa é a atitude que vai engrandecer aquele que assedia. Então, Mas nem todo mundo tem esse perfil, né, doutor Alexandre? O problema é esse. Porque geralmente a pessoa ainda tem um temor. Está dependendo daquilo, né? O temor de perder o emprego muitas vezes faz o trabalhador ir permitindo, mas não adianta. Aquele trabalhador que permite durante uma semana, permite durante um mês, mas não permite durante um ano, ele não aguenta. Então, um momento aquilo vai acontecer. Então, é importante que o trabalhador ele busque apoio em seus colegas, né? Torne pública aquela situação, que ele reclame daquele rigor excessivo que tem sido tratado. Claro que isso com toda a medida necessária, porque o emprego é algo necessário para o trabalhador. Ele tem que tomar cuidados, né? Mas se ele mesmo assim não conseguir, ele pode procurar ajuda no seu sindicato. O sindicato vai ter mecanismos de fiscalização, de orientação que pode solucionar aquele problema, né? E até mesmo o Ministério do Trabalho, eventualmente, vai vir como aquele órgão que vai intermediar aquela situação. Isso acontece muito em relação, assim, aos donos de empresa ou a gerentes, alguém assim, só com uma hierarquia acima? Geralmente está mais ligado à questão hierárquica. É aquele que tem um poder de gerencia, de mando sobre determinado funcionário. Às vezes o dono mesmo, o patrão, não sabe do que está acontecendo. Em alguns casos sim, porque, em alguns casos acontece isso mesmo. O empregador sequer tem ciência de que na empresa dele está ocorrendo isso. Por interesses pessoais do gerente, do chefe, né? Tem ocorrido isso. Às vezes por questões pessoais mesmo. Ele pode tornar isso público também com o próprio patrão, né? Com aquele superior daquele que está te assediando, você tem que... Então, a postura que o trabalhador não deve adotar de modo algum é ficar calado. Em qualquer assédio, né? Tanto no bullying, com qualquer situação de constrangimento, o que quem constrange quer é isso, é que a pessoa se encolha, fique quieta. Então, a postura do trabalhador é expor, pedir ajuda aos seus colegas de trabalho, ao seu superior, ao patrão, se for o caso, se for um superior hierárquico que estiver assediando. Nesse caso, ele vai à justiça, ele vai pedir o quê? Aí, o que ele vai buscar? Como houve uma falha que transcende aí os direitos do trabalho, a gente vai falar em compensação por dano moral. Né? São os tão falados danos morais. Na Justiça do Trabalho, dano moral é algo que ainda não é muito aceito pelos tribunais, né? Entendeu? Então, só situações mais
claras que geram dano moral. Sim. Mas o que o trabalhador vai buscar é isso, uma indenização para compensar aquele prejuízo que ele sofreu. E qual o prejuízo que ele sofreu? Foi na moral, no seu senso, né, da sua forma de se ver como indivíduo e na forma de ser visto naquele grupo, no seu relacionamento como pessoa. Dependendo da proporção, aí sim será julgado. Exatamente, né? E isso está ligado também, muitas vezes, às questões ideológicas, né? Religiosas. Sim. Né? Então, a pessoa tem que exercer esse direito de cidadão. Além de trabalhador, né? Ele é um cidadão que merece respeito. A Constituição estabelece isso. Os princípios do direito, né, da dignidade da pessoa humana estabelece que nenhuma relação pode submeter outra pessoa a desmandos, a situações de angústia. Com certeza. Dê o endereço eletrônico, né, o nosso e-mail, para que as pessoas possam tirar as suas dúvidas mais individualmente, e o telefone. O endereço é meudireito@bol.com.br, o telefone prefixo 22-2527-1054. Com certeza. Obrigada mais uma vez, doutor Alexandre. Sempre a gente falando, né, de situações que são relacionadas ao Código de Defesa do Consumidor e ao direito do trabalho. Eu que agradeço, Luciana. Até a próxima. Até a próxima. O Atual, mais uma vez, fica por aqui, mas amanhã estaremos de volta a partir de 12h15. Assista agora o SBT Jornal.